Bom dia! Hoje então são dia 10, domingo, dia 10 de novembro, domingo. O evangelho do dia hoje então vamos trazer Marcos, do capítulo 12, pega sua Bíblia, do capítulo 12, do 38 ao 44. Para você, seu desviado, perdido, para você que tá na missa, mas não sabe nem em que momento tem que levantar ou sentar, em que partes da missa. Isso uma hora a gente vai chegar lá, tá, pessoal? Mas não é só para você também, é para você que não conhece a Bíblia, que quer conhecer mais, que quer estudar mais profundamente, tá? Você pode até já conhecer partes do Evangelho que você ouve, né? Mas não compreende. Vamos lá então para o Evangelho de hoje? Pega lá sua Bíblia, Marcos, capítulo 12, Evangelho do dia explicado, do versículo 38 ao 44. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram o que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Vamos diretamente para a explicação segundo a Bíblia, tá, pessoal? Vamos lá, então. Explicação. Jesus aqui tá falando, né, esse evangelho tá falando da denúncia dos escribas, tá, gente? Então, gente, lá no versículo 38 ao 39, a expressão dizia, né, dizia-lhes, né, indica que o resumo de Marcos é só uma pequena parte das extensas condenações dos escribas e fariseus. Escribas, gente, quantos vamos ver aqui? Escribas, tá? Escribas, eles eram escribas e fariseus. Os escribas eram aqueles que escreviam leis, eram aqueles que anotavam, faziam anotações, faziam leis, faziam testamentos, que mais? Ver se eu anotei alguma coisa. É mais ou menos isso. Faziam textos, informações, tá? Eles eram muito respeitados. E os fariseus eram aqueles que se diziam santos, né? Que eram a elite, né? Eles se consideravam santos, né? Escribas quer dizer separado. Eles eram estudiosos da Torá. Eles eram... eles se consideravam uma santidade por estudar a Torá profundamente. Então eles se sentiam, né, gente? Se sentiam santos naquela época. Então eles eram um pouco assim, muito assim, soberbos. Vamos lá. Alguns, não todos, né? Não vamos julgar. Então, voltando. A expressão dizia eles indica que o resumo de Marcos é só uma pequena parte das extensas condenações dos escribas e fariseus, citando 4 exemplos do que os escribas gostavam. Jesus primeiro os condena por exibicionismo. Suas vestes compridas eram vestes festivais exorbitantes para o uso diário. As palavras saudações nos mercados se referem ao fato de que as pessoas deviam se levantar na presença dos doutores da lei. Os lugares mais importantes eram voltados para a congregação, identificando os que ali sentavam como mestres e pessoas distintas. Os lugares mais altos nos banquetes eram literalmente os primeiros ou melhores divãs, né? Ver os comentários de Lucas. Vamos ver os comentários de Lucas.
lá no 14, capítulo 14, versículo 7. Vamos ver rapidamente, então, Lucas. Lá no capítulo 17, lá no capítulo 14, no 17, né, entre o 16 e o 20, lembra da parábola do grande banquete, né, onde conta a história que representa aqueles que são convidados para a grande ceia do Messias no reino de Deus, né, no futuro. Todos aqueles que foram convidados primeiro, os líderes religiosos do povo judeu. Quem que eram os líderes religiosos? Os fariseus. Deram desculpas para não ir. Então, voltando para cá, continuando lá em Marcos, tá, gente? Comentamos esse. Agora vamos para o versículo 40. Jesus acusou os escribas, os que escreviam, né, de desonestidade e hipocrisia. As viúvas estavam entre as pessoas mais vulneráveis. Defraudá-las era desprezível. Aí, gente, tá pedindo Isaías. Vamos ver o que dizem Isaías, Jeremias e Zacarias. Por que é tão importante a gente ver estas coisas? Porque os fariseus, Jeremias primeiro, os fariseus e os escribas, eles já viviam lá no Antigo Testamento e seguiam a religião judaica, Moisés. Então, Jesus, quando veio, quebrou tudo isso, né? Vamos ver o que diz lá? Tá, o tema, né, no caso do versículo pedido, que é o versículo, capítulo 7, versículo 6, diz assim: falsa confiança no templo. Se vós não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramardes sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso mal, então eu vos farei habitar neste lugar na terra que eu dei para vossos pais, para sempre e sempre. 6 e 7 eu li para vocês, tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui, né, nesse versículo? Que, né, os pecados do povo incluíam violações dos 10 mandamentos, ou seja, do 8º, 7º, 6º, 9º, 1º e 2º mandamentos. Nesta época aí, tá, pessoal? Aí depois pede lá, por que que tá trazendo este tema aqui? Porque eram mandamentos que eles não poderiam, de forma alguma, né, violar. Então, depois a gente vai trazer Ezequiel, tá? Ezequiel 22, lá no versículo 7, que diz lá em Ezequiel? Ezequiel é outro profeta, tá, gente? Todos aqui são profetas. Ezequiel, até a gente falou sobre ele ontem. O Ezequiel, capítulo 22, versículo 7. Ele está dizendo assim, versículo 7. Em ti eles colocaram a luz pelo pai e pela mãe. No meio de ti eles trataram com opressão o estrangeiro. Em ti eles aborreceram o órfão e a viúva. Isso foi o profeta que disse, tá, gente? Deus inspirava, né? Trazia para os profetas tudo que ele queria que fosse falado. Isso significa que a falta de preocupação com os necessitados, o órfão e a viúva, era uma clara violação do pacto mosaico, tá? E aí tem vários versículos aqui que eu não vou me estender. Por quê? Porque a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, eu vou falar só dos que estão muito aqui consistentes pra gente ler. Depois, lá em Zacarias, no capítulo 7, versículo 10, está dizendo assim, versículo 10. Uma pela justiça e a misericórdia, tá? E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nenhum de vós intenteis o mal contra o seu irmão em seu coração. Então, gente, todos os profetas falaram a mesma coisa que Jesus falou. Mudou o tempo, passou muito tempo e nada mudou. Os eventos continuaram os mesmos. E Jesus de novo batendo essa tecla, tá? Aí a explicação sobre essa partezinha aqui, né? De maneira típica, os profetas assumiam o papel de promotores, tá, gente? Promotores. O que um promotor faz? Ele coloca a boca no trombone, né? Ele fala tudo aquilo que acontece de errado, que é para bater mesmo. Ele era muito corajoso, né? Geralmente destacando 3 formas de desobediência, que é a idolatria, adoração vã e injustiça social, né? E aqui a última que foi focalizada, né? A injustiça social. Tirar vantagem dos pobres merece a punição mais severa, tá?
Isso daí, lá, inclusive, né, no texto, no Evangelho, diz assim, feliz os pobres em espírito, né, porque deles é o reino dos céus. Então, as pessoas, esses fariseus e escribas, eles se aproveitavam dessas pessoas. Mas voltando para o nosso texto, ainda lá no versículo 40, né, depois que Jesus acusou os escribas de desonestidade e hipocrisia, as viúvas estavam entre as pessoas mais vulneráveis. Defraudá-las era desprezível. Gente, quem que não conhece mulheres viúvas que moram sozinhas e que precisam batalhar, que precisam cair de unhas e dentes para poder se virar, se sustentar, e que buscam na igreja, tá? Muitas, isso daí Jesus está falando, né? Já desde aquela época, tá? Quantos não conhecem? Você mesmo deve conhecer alguém, tá? Que encontra na igreja um motivo para continuar vivendo de forma que agrade a Deus, ou que já encontrou seu caminho, mas quer também a ajuda, né? Das pessoas, próprios irmãos da igreja, né? E dos líderes da igreja principalmente. E elas fazem de um tudo por eles. Quem que não vê isso hoje em dia, né, gente? A gente vai chegar lá, fica ligado, tá? Então, lá no versículo 41, né, aonde diz, para que vocês não se esqueçam, sentou-se Jesus defronte do tesouro e observava a multidão. Anteriormente, Jesus estava no pátio dos gentios, né? O tesouro ficava no pátio das mulheres, assim chamado por ser o lugar mais próximo que as mulheres podiam chegar do santuário. O tesouro consistia em 13 baús com formato de trombeta, nos quais os adoradores depositavam suas ofertas espontâneas. Aparentemente, o formato de trombeta dos cofres amplificava o som das moedas quando eram colocadas, ficando óbvio quando os ricos depositavam grandes quantidades. Olha que maldade, né? Que maldade, que sagacidade pro mal, né? Então, lá no 12, no versículo 12, no capítulo 12 que estamos, agora do versículo 42 a 44, fica aí com a sua Bíblia, tá, gente? Para você aprender. Os 2 leptos, no caso lá, vamos ver o que dizia lá para a gente não se perder, no versículo 42. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 leptos, que vale um quadrante, né? O que é isso, 2 leptos? São moedas de cobre de pequeno valor, tá? A oferta da viúva significava mais que as grandes ofertas dos ricos, porque ela tinha dado apesar de sua necessidade. A expressão tudo o que tinha, né, todo o seu meio de vida, significa que ela não teria o suficiente para a sua próxima refeição. E aqui é até o versículo 44, né, a oferta da viúva. Então, gente, vamos para o achismo, tá? Não é o achismo, gente, é o que tá aqui, é o que Jesus quis dizer. O que Jesus está chamando a atenção pra gente aqui neste, para reflexão, tá? Vamos para as anotações, tá? Além da anotação minha e a anotação daqui, né, gente, do Evangelho, né? A mulher, ela repartiu tudo que ela tinha, essa viúva, né? Lá de trás, como eu já havia dito, isso é um crime, fazer isso, né? Porque além de tirar a única coisa que a pessoa tem, que é pouco, né? Eles se aproveitavam, né, das viúvas, daquelas pessoas que precisavam. Jesus aqui, ele está dizendo que onde houver partilha, nunca faltará o básico para uma vida digna, né? Na antiga aliança, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no santuário para oferecer o sacrifício em expiação pelos pecados do povo. Na nova aliança, Jesus entrou no santuário celeste para sempre, eliminando o pecado e dispensando os sacrifícios para a purificação. Normalmente vemos no episódio apenas a generosidade da viúva, mas as palavras de Jesus sugerem uma crítica à exploração realizada contra os pobres no âmbito da fé e da religião. Então, gente, o que temos para refletir sobre esta mensagem que traz o Evangelho de Marcos, tá, gente? A mensagem é: você conhece aquela viúva, tá? Aquela mãe solteira, aquela pessoa com dificuldades que tem, né, financeiras, e o padre, o pastor e aquela
encheção de saco, vou falar bem a verdade, pedindo dinheiro todo momento e tudo que pode tira de você, né? Seu tempo. E você, por não ter conhecimento bíblico, por estar lá há muito tempo na sua igreja, acha que o pastor, que o padre devem ser tratados como Jesus, mas não, tá? O padre, o pastor não deveriam aceitar este tratamento, tá? Eu vi já acontecer, eu posso falar com minha gente, tá? Fazer comida diferente pro padre, porque ele pediu. Gente, o padre tem que ser humilde. Jesus ensinou isso, faz uma comida diferente pra mim, que eu não vou comer essa comida aqui não, que tem açúcar, tá? Não come. Vai fazer em casa, sua, tá? Vai dar o exemplo. Mas enfim, isso é opinião minha, tá? Tem problema de saúde, tudo bem. Tem diabetes, tudo bem. Agora, fazer a pessoa fazer sempre uma comida porque tem problema, agora eu sou lá padre ou pastor, eu vou pedir, olha, eu vou querer sempre uma comidinha aí, um doce lá no final da comida, tá? Uma comida que não seja gordurosa, tá? Porque eu não posso engordar. E eu não quero também com açúcar, porque eu tenho problema de diabetes. Gente, se você tem, então vai comprar uma comida fitness. Porque a pessoa que tá lá na cozinha cozinhando é um paroquiano, tá? É um colaborador da sua igreja. E ele tá lá batalhando e ainda tem que fazer uma comida separada pra você. No restaurante, gente, tá? Para de abusar. Tem comida vendendo lá na paróquia, né? Na igreja, lá no final da missa. E aí, tá? A culpa também é sua, você que é o paroquiano, que quer babar padre, tá? Da viúva, que dá todo o seu dinheiro, tá? Mas daí ele aceita, porque pra ele o negócio é dinheiro. Quanto mais dinheiro ele tiver, melhor. Mas ele vai poder fazer pela paróquia e dizer que ele é ótimo, né? Vai crescer na sua vida, na sua carreira. É isso que Jesus está dizendo aqui, né? E isso não mudou, infelizmente, tá? Eu conheço, inclusive já chamei atenção, né? Sobre isto. Pra parar com isso, gente. Mas fulano gosta assim. Mas o fulano, o padre, né? Mas fulano gosta assim, eu vou fazer assim. Você tem que agradar a Jesus, tá? Você quer fazer o bem pra alguém, pra Jesus ficar feliz com você? Vai num abrigo infantil. Você quer ajudar? Vai num abrigo. Vai num asilo. Vai fazer um curso pra cortar cabelo de gente que tá na rua, vai fazer comida para oferecer na rua, mas não fica babando seu padre, fazendo comida diferente, um banquete, todo final de missa, tá? E ainda por cima o padre nem paga a janta. Ai, que pena, pobrezinho, não tem mãe, não tem pai, fica sozinho. Foi a escolha que ele fez, tá, gente? A humildade é um grande problema para os religiosos líderes, né? E o político, né, que escreve leis, né, o político, hoje em dia é diferente, né? Os sacerdotes deveriam ser a boca de Deus, tá, gente? Mas infelizmente não são. Hoje, este é o recado de hoje. Se você tá vendo isso, assistindo isso, pensa em Jesus, tá? Jesus veio para o perdido. Jesus veio para o perdido. Se você quer ajudar, você vai ajudar o perdido. Se você quer ajudar na sua paróquia, você vai ajudar. Você vai estar ajudando a paróquia, que é a casa de Deus, né? É um lugar que as pessoas vão lá para se reunir, para louvar, para se encontrar, para viver em comunidade, receber a comunhão, tá? Mas a Eucaristia, os sacramentos, no caso da igreja, de outra religião, os seus ritos, se não tiver também não tem problema, tá? Mas não é lugar para abusar, tá? E toda aquela pessoa liga lá pro fulano, deixa eu ligar aqui pra fulana, tá? Pra ela fazer isso, pra ela fazer aquilo, aí coitada dela, ela sai correndo, tá? Então, assim, o líder, o sacerdote, ele tem que ter essa postura, tá, gente? Que seria, no caso, os fariseus, né? No caso aqui, que ele diz, que ele fala muito aqui sobre isso, né, gente? A denúncia dos escribas, né? Os fariseus, os escribas são aqueles que fazem as leis, mas aqui, como a gente está falando em religião, hoje o tema é sobre o abuso, né, daquele que é mais necessitado. Agora o reino dos céus é dele, tá, gente? Tá dizendo aqui. Então, você abusado, você tem a palavra de Deus, não se deixe, né? Seja sagaz, mas a sua sagacidade usada para o bem.
Esse é o evangelho de hoje, tá? Espero que ajude e chegue até aquele que precisa chegar. Shalom, muita paz. Shalom significa paz, tá, gente? Então, um beijo grande para vocês, um ótimo domingo. Aproveitem, vão na missa, vão na sua igreja, vão na sua religião e usem esse dia para refletir, conviver mais com Deus e com a sua família, tá bom? Com Jesus Cristo, falar sobre Jesus Cristo em casa. Um beijo. Fui. Antes, deixa eu mostrar minha... Não vou mostrar não, amanhã.